Como não vou ler, tenho que ter o relógio ao pé de mim. Quis mostrar este excerto. Muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui e para dizer as últimas palavras deste grande encontro de 6 meses e de diálogo entre pessoas da cidade de Lisboa. Escolhi este excerto desta peça porque o meu trabalho como coreógrafa e também como professora e também como programadora e também como mulher é sobre o contacto, a importância do contacto, como é que quando estamos de facto em contacto podemos fazer coisas que sozinhos são impossíveis. Interessa-me desde sempre por causa da minha história da dança, que é uma história que começa nos anos 70, ao 25 de Abril. Eu tenho 17 anos e faço a minha própria revolução. Vou de comboio, o meu pai é um engenheiro ferroviário e por isso os bilhetes das filhas dos engenheiros ferroviários são muito baratos e consigo... não com a autorização deles, mas quase ir para Londres estudar dança. Fazia ginástica e a minha professora de ginástica levou-me um dia a uma aula que se chamava uma aula de dança moderna e aí eu percebi que eu acho que entre os 13 e os 7 anos eu queria ser freira. Gostava imenso de ver as freiras no carro elétrico com a minha mãe quando íamos ao mercado. Eram fortes e bonitas e eu não sei, se calhar já estava atraída pelo figurino talvez, ou pela retidão ou pela linha e portanto o que aconteceu foi que nessa aula eu percebi que afinal eu não ia ser uma professora de natação ou de ginástica pela força física que tinha desde criança, muita energia de facto ser outra coisa, ia ser uma mulher da dança. Foi uma semana de aulas em que percebi que de facto o movimento humano podia ser uma linguagem que levava o corpo a transcender-se, a ir mais longe e que a vida se podia reconfigurar através do movimento. Então, esta minha história da dança, que começa nessa semana, essa professora chama-se professora Manuela Bonifácio e era a minha professora de ginástica rítmica do Lisboa Ginásio Clube. Então, o meu caminho para a dança faz-se de facto em Londres, num mundo de alta competição, portanto nunca venho a ser uma grande bailarina, mas venho a ser aquilo que sonhei naquela primeira vez, que é a mulher que está ligada à dança, uma mulher da dança, e acho que é isso que eu sou. Aprendi nessa fase dos anos 70 em Londres dois espaços de intervenção que aconteciam nesse momento muito fortemente. Vinha uma influência dos Estados Unidos, de Nova Iorque, o pós-modernismo, o abstracionismo da dança e também o corpo democrático, a ideia de que o corpo da dança não era um corpo perfeito, não deveria ser, já não importava que fosse, importava mais fazer uma investigação sobre o corpo. Tornar a dança um laboratório de estudo sobre o corpo e a sua vida. Por outro lado, o expressionismo europeu, que também estava muito presente, sobretudo na escola para onde eu transitei. Primeiro estudei na escola da Martha Graham e depois passei para o Laban Center for Movement and Dance, que é uma escola que defende a filosofia do expressionismo europeu e do expressionismo alemão, onde a Pina Bausch está ligada. Por isso também a trouxe aqui, não só por essa razão, mas já vamos ver a seguir porque escolhi também esta homenagem a uma das maiores coreógrafas do mundo. Então, no expressionismo alemão, eu aprendi que a dança vinha do escuro do corpo e vinda de uma família muito católica, o íntimo, a alma, a espiritualidade, a sensibilidade, eu não sabia bem onde é que se alojava, se às vezes se alojava no canto do quarto quando adormecia e me assustava com as maldades todas que tinha feito,
Levei umas boas sovas porque fazia muitas asneiras e queria também ser livre, queria sair e queria ser Maria Rapaz e queria viajar e descobrir e, portanto, não sabia bem se Deus estava naquele canto do quarto quando eu adormecia a zangar-se comigo ou se, por outro lado, quando comecei a estudar dança, percebi que Deus estava dentro do escuro de mim. E como eu sou igual a todas as outras pessoas, não sou nenhum gênio, sou uma mulher muito normal, pensei, se calhar Deus está em todos os corpos, está dentro de todos os corpos. E esse escuro que era a força do expressionismo, que de facto me era transmitido por mulheres extraordinárias, que são as coreógrafas que chegam aos anos 70 e já estão velhinhas e sabem imenso, fez-me pensar que, de facto, se calhar podia aliar estes dois campos. A ideia de um corpo democrático que se pode olhar de um 20º andar da cidade de Nova Iorque e ver o ritmo das pessoas a andar, que não é mas que são todos os ritmos, quantas pessoas ali estão, o peso, a idade, a cultura, a forma de querer chegar a um determinado sítio, que é isso também que a dança é. A dança é o corpo no tempo e no espaço. Essa condição individual de cada um leva a rua, nos olhos do Steve Paxton, que era um dos coreógrafos mais importantes deste momento do pós-modernismo americano, a dizer que aquilo era uma dança de peões, chamava-se pedestrian dance, e ele só filmou como a Margarida, documentou aquele tempo e aquele espaço para lhe chamar uma dança. Então começa a aparecer também no expressionismo alemão, porque eles se interessam, no fundo, pelas pessoas, pelas suas profissões e, sobretudo, pelas profissões operárias, onde os músculos e o corpo atua sobre o trabalho e sobre a vida. Essas duas misturas começaram também na minha vida de rapariga de 18 anos, a viver sozinha e também a trabalhar em hotéis e restaurantes e a ser mulher a dias e a engomar camisas de homem, portanto, as mulheres portuguesas sabem engomar bem, todos sabemos isso, e lá em Inglaterra, enfim, é um problema, não sabem como é que, de facto, o peso do ferro deve vincar a camisa do businessman que precisa ir no dia seguinte para a City com ar digno. E então, essa mistura, esse interesse pelas profissões proletárias ou operárias que havia naquele enclave da Áustria, Suíça e Alemanha, que faziam também a revolução daquilo que poderia ser a nova dança que depois se ia sedimentar nos anos 70 e 80 e 90 e nos anos 2000 como um olhar diferente do outro século sobre o que a dança afinal é. Percebemos que há um corpo político e que há um corpo cheio de força no corpo de toda a gente. E é esse o meu trabalho. O meu trabalho é sobre lembrar a todos, aqueles que me vêm ter à mão, desde os homens que vivem na rua, os sem-abrigo, às crianças que ensinei anos e anos e anos de tijolo às costas pelo país, e também as mulheres do campo e também os intelectuais e também muitos artistas, muitos jovens que, no fundo, quando eu venho depois para Portugal, são os anos 80 e era preciso, se calhar, inventar a minha profissão, e foi isso que eu fiz, inventei a minha profissão, porque não havia cá nada, havia, enfim, a Gulbenkian e o Ballet Gulbenkian, e também fui bolseira da Fundação, portanto estou muito grata, mas estava fechada. Então há essa ideia sempre de que a dança pode reconfigurar a vida das pessoas a partir da noção e do conhecimento que elas podem adquirir sobre si mesmas e o seu corpo, e o embate que sempre existe entre mim eu e o meu corpo, como Roland Barthes diz, não é? O meu corpo não tem as mesmas ideias que eu, e esse embate é o embate da criação coreográfica e da criação artística, e quando isso é levado para o terreiro, ou para a escola, ou para o espaço da rua, todos podem ter acesso a essa informação, a informação do discurso artístico, que se transforma em prática nas mãos das pessoas, saibam elas ler ou não,
todas têm um saber enorme e todas as pessoas são capazes de traçar, no fundo, desenhos coreográficos e vocabulários coreográficos, porque elas são movimento, as pessoas são movimento, e a dança é isso, é movimento transfigurado, é o movimento da vida. Quando se lhe retira a função, lavar os pratos logo à noite, quando forem, se lavarem os pratos, se calhar têm a máquina, mas lavem um prato e pensem, eu não estou a lavar um prato, o que é que eu estou a fazer? E o movimento redondo das mãos do esfregão no prato da sopa ou do bacalhau, ou se quem for vegetariano, enfim, de um guisado de legumes, também é diferente, não é? A forma como a mão pressiona o esfregão contra o prato é uma forma qualitativa do movimento, é uma forma de dança. Portanto, é quando o movimento se despe da sua função banal e ordinária, entra numa função extraordinária. E é esse discurso, esse pensamento, essa inteligência, essa sensibilidade ou espiritualidade, se lhe quiserem se chamar, que a dança tem e que a mim me interessa imenso passar àqueles que ainda não sabem destas notícias. Sou, por isso, uma coreógrafa popular e do povo, de alguma forma, porque é nele também, no seu contexto, que me sinto mesmo muito bem. Já experimentei as grandes instituições e já experimentei o palco e acho que não fui tão bem. Sou melhor. Agora, como tenho 59 anos, já é mais fácil também aceitar, como a Margarida dizia há pouco, aceitar as coisas mais singulares a meu respeito e dizê-las publicamente, não ter esse receio. Também o que é que eu posso perder, não é? Dizer que não sou uma boa coreógrafa para um palco. Acho que, de facto, eu sou mesmo boa a fazer uma peça para dentro de um quarto onde está uma mulher doente e a sua cama é, de facto, o lugar onde o meu espetáculo acontece com mais força. Já está na hora, por isso queria dizer-vos que queria acabar este meu contacto convosco com Kontakthoof. Kontakthoof é uma peça da coreógrafa alemã Pina Bausch, que ela, a dada altura, é uma das suas grandes peças, faz parte do seu repertório maravilhoso de peças de teatro-dança que abordam, no fundo, a vida e há uma preocupação, uma espécie de recorrência temática na sua obra, que é a impossibilidade do amor entre um homem e uma mulher. Pina Bausch trabalha anos a fio sobre esse enigma, sobre essa questão da natureza feminina e da natureza masculina e como, quando se encontram na sua perspectiva, o conflito e o mistério surge de forma muito forte. Kontakthoof, mais uma vez, é um campo de contacto. Kontakthoof, campo, espaço de contacto. É uma das suas obras importantes e que ela, a dada altura, põe nas mãos de senhores e senhoras com mais de 65 anos. São senhores e senhoras de Wuppertal, podiam ser estes senhores e estas senhoras que aqui estão, vivem na cidade e ela, com a sua equipa de bailarinos e também de ensaiadores, coloca positivamente nas mãos daquelas pessoas que são, no fundo, corpos não preparados para a dança, uma das peças onde os corpos mais preparados para a dança, porque os seus bailarinos são magníficos, dançaram com um furor e um sucesso enorme pelo mundo fora, anos a fio. E assim termino. Vamos ver um bocadinho deste Kontakthoof, quando, no fundo, a dança mais erudita se torna popular. Muito obrigada.